Agradecer a presença de todo mundo. A Pri vai ser a nossa voluntária hoje para entender como é que é essa indução do Dr. David em relação à hipnose. É um tipo de indução que ele utiliza para praticamente todas as aplicações do Every App, que é o aplicativo dele, e que é bem interessante, que inclusive ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Esse aplicativo foi desenvolvido já há 2 anos, mas ele foi colocado em prática, né, para as pessoas terem realmente acesso a esse conteúdo no ano passado, no início do ano passado, não sei agora exatamente, foi em janeiro ou fevereiro. E uma coisa que ele percebeu e que, inclusive, foi divulgada no início do ano é que existe um tipo de respiração que é mais eficaz para fazer com que a pessoa se sinta mais calma, tranquila e segura. Então, ele adaptou todos esses roteiros que ele tinha, né, colocado no aplicativo. Ele começa com essa respiração, que é chamada de cyclic sign. Então, se antigamente ele pedia só para a pessoa respirar tranquilamente, inspirar e expirar profundamente, agora não, agora ele realmente começa a indução pedindo para que a pessoa faça essa respiração que eu vou ensinar para a Pri agora, e vocês podem utilizar isso com os seus pacientes também, porque ela é útil não só no momento em que você coloca essa respiração em prática, mas foi verificado também que, eu acho que eu já até mandei esse estudo no grupo lá do WhatsApp, para que a pessoa faça logo que acorde, né, no início do dia. Essa respiração proporciona bem-estar não só no momento que ela faz a respiração, mas ao longo do dia também ela tende a ficar mais calma e tranquila. Então, ela é muito boa para ser colocada em prática nesse contexto de autogestão, né, de autogerenciamento da ansiedade, para vocês ensinarem para os seus pacientes também. Então, essa respiração funciona assim: você vai inspirar pelo nariz, Pri, só como inspirando metade da sua capacidade pulmonar. E aí depois você vai parar e depois você vai fazer outra inspiração pelo nariz até encher sua capacidade pulmonar, assim, ó. Enchi metade, agora eu vou encher o resto. Aí Entendi. paro e solto pela boca bem devagar, até esvaziar mesmo os pulmões, tá? Pode deixar o pulmão ficar, né, bem vazio. Aí depois você faz de novo isso. Inspira pela metade e depois inspira até encher os pulmões, depois esvazia os pulmões, tá? Expirando pela boca. E outra coisa também que eu vou fazer com você, vou te dar algumas instruções antes de começar realmente essa indução, né? De te levar para o estado hipnótico, porque é muito importante, né? O que todo mundo faz nesse contexto clínico, né? De ter esse pre-talk, fazer com que a pessoa entenda o que que é hipnose. E uma outra coisa também que... Ah, e esse roteiro, né? Esse script que a gente vai fazer hoje é para gerenciamento de estresse e ansiedade. E eu queria saber, Pri, se você tem medo do mar, se você tem problema com praia, alguma coisa Não, assim, gosta de não, mar. não. Tá bom? Adoro. Tá É o bom. meu lugar seguro. Então, porque nesse roteiro do Dr. David, parece até que o roteiro foi escrito por mim, porque eu amo praia, amo surfar. Então tem sugestão É, no sentido que é dele e a gente vai fazer também. Então, eu vou pegar aqui o roteiro, porque, enfim, eu já usei várias vezes, mas eu quero seguir à risca o que ok. ele fala, e aí a gente vai começar. A introdução, como eu falei, como um simples pre-talk, mostrando para a pessoa o que que vai acontecer, para ela entender o que que é o processo, ficar mais calmo e tranquilo, e ter essa confiança que é fundamental em relação ao hipnoterapeuta, né? Porque muitas vezes a pessoa até quer se colocar no estado de hipnose para alcançar aquele objetivo, mas ela não se sente seguro com aquela pessoa especificamente que está conduzindo o processo. Sim. A introdução é essa. Seja bem-vinda para esse exercício de hipnose para aliviar o estresse e a ansiedade. Aí você se apresenta, né? No caso, você falaria: eu sou a Priscila, eu sou o Thiago Garcia, e este exercício foi desenvolvido para ensiná-la a usar auto-hipnose para controlar ou gerenciar o seu estresse e a sua ansiedade. Aqui vamos nós. Quando eu disser um, você vai fazer uma coisa. Você vai olhar para cima como se pudesse enxergar através da sua testa. Quando eu disser dois, você fará duas coisas: fechar os olhos lentamente, continuando a olhar para cima e respirar fundo. E no três, você vai fazer três coisas: soltar a respiração, deixar seus olhos relaxarem, mas mantendo-os fechados, imaginar o seu corpo flutuando.
Conseguiu entender, Pri? Sim. Então, beleza, tranquilo. Primeiro ponto, só olhar para cima, depois fechar os olhos e inspirar profundamente. 3, soltar a respiração, né? Expirar, deixar os olhos relaxarem e você começar a já se imaginar flutuando no espaço, numa banheira, numa jacuzzi, num lago, onde você quiser. Então, dito isso, né? Feita essa pequena introdução, você já pode conduzir a pessoa nesse processo da indução que o Dr. David costuma utilizar. Então, se prepare. Vou contar agora um, olhe para cima. 2. Faça duas coisas. Devagar, feche os seus olhos e inspire profundamente, continuando a olhar para cima. Feche seus olhos. Perfeito. 3. Deixe a sua respiração sair. Deixe seus olhos relaxarem, mas mantenha-os fechados. Imagine o seu corpo flutuar. Agora permita que sua mão direita ou esquerda comece a flutuar no ar como se fosse um balão. Apenas deixe que a sua mão direita ou esquerda fique em uma posição confortável e ereta, com o cotovelo apoiado levemente no braço da cadeira, na sua perna ou até mesmo na sua cama. Permita-se sentir também todo o seu corpo flutuando, como se estivesse em uma banheira, um lago, uma banheira de hidromassagem ou até mesmo flutuando no espaço. Simplesmente permita que sua mão direita ou esquerda flutue no ar agora como se fosse um balão. Conforme você sente uma sensação de leveza em uma das suas mãos, você permite que ela fique cada vez mais leve, como se fosse um balão flutuando no espaço. Perfeito. Permita que ela flutue ainda mais, como se tivessem agora vários balões levantando a sua mão para o alto. Conforme a sua mão levanta, você sente seu corpo ficando cada vez mais relaxado. E como se essa leveza da sua mão vai ficando cada vez maior e permita que ela flutue cada vez mais, como se fosse uma boia flutuando na superfície do mar. Perfeito. Conforme você respira, mais leve a sua mão fica. Maior é a sensação de paz e bem-estar nesse momento. Pense na última vez que seu corpo se sentiu realmente confortável. Desfrute imaginando as sensações associadas a estar em um lugar onde você se sente calma, tranquila e segura. Permanecendo com os olhos fechados, neste estado de concentração, imagine-se desfrutando deste lugar, enquanto mantém essa sensação agradável de leveza e flutuabilidade em sua mão e em seu corpo. Vamos agora considerar os eventos estressores que você possa estar enfrentando atualmente. Você pode sentir que, para onde quer que você vá, sua vida pode estar cheia de incertezas. Você pode pensar: aonde eu posso ir? Onde estarei segura? Minha família estará saudável? Consigo fazer esse trabalho? Como posso gerenciar minhas finanças? Ou como ficar mais conectado com meus amigos e familiares? Ou ainda, o que será do meu futuro? Essa e muitas outras perguntas naturalmente provocam medo e ansiedade e muitas vezes parecem sem respostas. No entanto, existem várias estratégias através das quais você pode usar a hipnose para gerenciá-las melhor. Observe até que ponto você sente uma sensação agradável de leveza na sua mão e de flutuabilidade por todo o seu corpo. Concentre-se em como seu corpo se sente bem agora, e a cada expiração, um pouco mais da tensão vai saindo do seu corpo conforme você respira o ar, e você se sente cada vez melhor.
Então, você percebe que, apesar dos desafios que você possa estar enfrentando, observe como você é capaz de ajudar seu corpo a se sentir mais confortável. Observe com que rapidez e facilidade você pode usar o seu estoque de boas memórias e a sua imaginação para ajudar você e seu corpo a se sentirem melhor. Agora, imagine em sua mente uma tela imaginária. Pode ser uma tela de TV, uma tela de computador, ou até mesmo uma tela de cinema. Visualize agora onde você gostaria de estar. Nessa tela, com seus amigos na praia, ou até mesmo sozinha em uma caminhada. Apenas vá para onde você quer ir através da sua imaginação. Use o seu estoque de memórias e sua imaginação para ajudar você e seu corpo a se sentirem melhor. Você tem essa habilidade, mesmo diante de medos e incertezas. Agora, imagine uma sensação de facilidade, de calma e conforto se espalhando por todo o seu corpo. Mantenha essa sensação de conforto no seu corpo agora. E permita que essa tela que você imaginou se divida no meio agora. E no lado esquerdo dessa tela, agora você tem duas telas, a tela do lado esquerdo e a tela do lado direito. Na tela do lado esquerdo, imagine algo que represente uma ou apenas algumas das incertezas que você está enfrentando enquanto mantém o seu corpo confortável nesse momento. Dessa forma, o lado esquerdo da tela é a sua tela de preocupação. Você pode imaginar essa preocupação em manter-se fisicamente saudável, ou pode imaginar algo que lembre de suas preocupações financeiras, ou até mesmo de algum problema sendo enfrentado por sua família. Basta escolher um. Permita-se imaginar como é aceitar a incerteza enquanto mantém seu corpo confortável. E agora, no lado direito da tela imaginária, você terá a tela de resolução de problemas. Uma coisa que você pode fazer para lidar com a incerteza que está na sua mente agora. Por exemplo, se você está preocupada com a imagem de sua família, uma coisa que você pode fazer para fornecer ajuda concreta a eles e como você pode transmitir a eles essa intenção de ajudar. Você consegue reconhecer que a incerteza é uma parte necessária de qualquer situação problemática. E ao formar um plano para enfrentar essa situação, você está reconhecendo que existe um problema e encontrando uma maneira de ser ativa para lidar com ele. Aceitar a incerteza não significa endossar ou gostar dela, mas você pode ver cada problema como uma oportunidade para resolvê-lo enquanto mantém seu corpo seguro e tranquilo. Agora, tente se imaginar que você está em uma prancha de surf, surfando para cima e para baixo nas ondas da incerteza, sem precisar controlá-las. Imagine-se desfrutando, pegando uma onda e surfando, fazendo o que você puder para trabalhar com as ondas e não contra elas. Dessa forma, você se imagina aproveitando o poder da incerteza. Explore como você pode reconhecer e responder à incerteza, mantendo o corpo e o relaxamento na sua mente e a toda a sua volta. Olhe novamente para a sua tela imaginária. Concentre-se agora no lado direito da tela e revise o que você está fazendo para lidar com o agente estressor que está no lado esquerdo da tela. Reconheça que você foi e pode fazer boas escolhas mesmo diante de alguma incerteza. Encontre aspectos dessa situação que você possa influenciar, mesmo que não possa controlá-la. Sinta-se livre para fazer um plano que seja bom o suficiente, mesmo que não possa ser perfeito. Sinta-se à vontade para fazer simplesmente o seu melhor. A incerteza acompanha o território. A incerteza passa por todas as nossas vidas. Apenas permita-se aceitar isso. Seja qual for o seu plano de ação, observe o quanto você se sente melhor quando pode agir de acordo com ele.
Em seguida, imagine uma sensação de facilidade, de calma e de paz espalhando por todo o seu corpo. Quando o medo começar a te incomodar, você pode praticar esse exercício e deixar brevemente o seu corpo ir para outro lugar agradável e tranquilo. Você pode usar o seu estoque de memórias e sua imaginação para ajudar você e seu corpo a se sentirem melhor, mesmo quando você lida com algum tipo de estresse ou situação desconfortável. Para sair desse estado de hipnose, primeiro eu vou contar de 3 até 1. Prepare-se para sair desse estado de hipnose agora. 3. Prepare-se. 2. Com as pálpebras fechadas, gire os olhos para cima. 1. Deixe seus olhos relaxarem, abra-os lentamente. Deixe a sua mão flutuando voltar para baixo, feche o punho e abra-o. E esse é o fim do exercício. Saia desse estado de hipnose sentindo-se relaxada e revigorada. Você teve a força suficiente para enfrentar qualquer tipo de incerteza. Olhar bem nos olhos às vezes pode ser desconfortável, mas você está no caminho para gerenciar melhor esse desconforto mental e físico. Quanto mais você enfrenta os seus desafios, melhor você fica em fazê-lo. Observe como você pode usar o seu foco interior para confortar seu corpo, enquanto pensa com mais clareza sobre qualquer incerteza que você enfrenta. Você está construindo a sua capacidade de gerenciar o estresse através da hipnose. Faça esses exercícios sempre que precisar e agradeça por poder fazê-los. E aí, Pri, pode abrir seus olhos? Como é que foi a sua sensação? Dá o seu feedback para a gente. Nossa, engraçado que a sua voz mudou, porque eu imaginei que eu estava flutuando, e quando você põe a água flutuando, nossa, deu até um negócio no pescoço. Quando você põe a água flutuando assim, né, a água, o ouvido para dentro da água, parece que abafa e Sim, dá um sim. eco. Aham. E aí eu escutava a sua voz meio abafada, assim, meio tipo, tô me concentrando para escutar a sua voz que tá meio abafada. E você se imaginou aonde? Numa banheira de hidromassagem, no mar? Para onde você foi? Não, tem o meu lugar, que é o meu Seguro. lugar de seguro, que é numa praia, perto da Praia da Guarda, você deve Sim, conhecer, sim. Aham. onde eu passei algumas férias, e lá tem um cantinho que é uma pedra enorme, que eu sentava para meditar, e de frente para essa pedra eu via a ilha de Florianópolis. Uhum. E a água batendo ali embaixo nas pedras. Só que assim, é um lugar meio de ondas, né, Sim, sim. fortes. É, para surfar, né? É. Só que aí eu não sei, meu braço aqui até apoiou num negócio aqui, e aí quando você falou relaxado, eu fui para essa água assim, que eu não sei se é lá, né, a mente, que não sei se ela é porque estava muito calmo, né? Aham. Então, e aí eu afundei a cabeça na água e pus o ouvido na água. Aí foi a hora que abafou sua voz, assim, ficou meio distante. Mas você conseguiu entender o que eu estava falando, ainda que estivesse um pouco abafada, né? Totalmente. Perfeito, perfeito. E essa questão também da tela imaginária, né? Eu percebi que você sentiu uma flutuabilidade na mão também, acho que foi sua mão direita, né, que ficou mais leve. Foi. O Dr. David, inclusive, utiliza muito isso, esse sinal da mão começando a levitar, como se fosse um sinal que você já está pronto para se colocar no estado hipnótico e começar a De dar as transe, sugestões, né? né? Tipo, É. E aí, olha só como é engraçado. Eu vejo a imagem daquela sensação quando você abre os dois braços assim, sim, você fica com está o braço aberto. boiando. Só que do meu lado esquerdo aqui tem um armário. Então, já na minha consciência, eu não ia conseguir abrir o braço. E aí eu ia forçar uma coisa que não ia dar para fazer. Aham. Então, esse aqui foi lá, abriu inteirinho. E aí eu já imaginei que estava aberto também, mesmo ele estando em repouso. Sim, perfeito. E uma outra coisa também que ele sempre aborda que eu acho muito interessante, por exemplo, tem essa introdução que você explica para a pessoa o que vai acontecer, para, enfim, ela já entender todo o processo, como eu fiz com você. Depois tem esse passo, né, em 3 momentos, né, em 3 passos, você começar a indução. O primeiro passo é esse
simples de você girar os olhos para cima o máximo que precisar, o máximo que você conseguir, no caso. Depois, o segundo passo, né? Você fecha os olhos inspirando e depois você solta o ar, relaxa os olhos e se imagina flutuando aonde você quiser. Então, essa sensação de leveza também que você começa a sentir no seu corpo é também um sinal para você começar a se sugestionar com o tipo de sugestão que você quer se dar para alcançar o resultado que você quer obter, né? Se for para dormir, você pode começar a se sugestionar que você está ficando com sono, para gerenciador, enfim, qualquer tipo de aplicação da hipnose. E a partir dessa sensação também do braço levitando, né, ficando mais leve, você mantém esse braço para o alto, pode ser o direito ou esquerdo, tanto faz. E depois, para encerrar o exercício de auto-hipnose, você faz o processo inverso, né? Do 3 você só se prepara, no 2 você vira os olhos para cima e depois você abre os olhos e desce a mão, como se fosse um momento de encerramento desse estado hipnótico. Você desce a mão, fecha o punho e aí abre de novo e é o fim do exercício. Então, esse é o tipo de indução que ele utiliza com muita frequência. É uma indução rápida, né? Que ele aplica com os seus pacientes, que ele me ensinou. E muito importante também, se é o caso de você deixar a pessoa mais confortável, menos ansiosa no início do processo, fazer essa respiração que eu falei, o cyclic sign. Se você fizer isso por 2, 3 minutos, é o suficiente para você começar a já se sentir muito bem. Então, É, eu utilizo isso, inclusive, todo dia. Eu acordo, tenho meu ritual, que é tomar meu copo d'água, fazer uns alongamentos e faço também essa respiração, né? O cyclic sign, porque eu sei que me deixa com uma sensação de bem-estar, não só no momento da respiração, mas também ao longo do dia. Então, isso é muito legal. Eu mandei o paper para vocês, né? Essa pesquisa que ele fez em Stanford com Andrew Huberman também. E aí uma coisa também que é interessante, né, que ele fala para você visualizar a tela, né? Ele tem essa questão da tela mental, de primeiro você se visualizar aonde você gostaria de estar. Então deixa a pessoa calma e tranquila, independente dela estar pensando também em alguma coisa que esteja deixando ela ansiosa. E esse roteiro é para estresse e ansiedade, né? E tem uma certa diferença do estresse e da ansiedade, né? O estresse a gente sabe aquilo que está deixando a gente estressado, e a ansiedade muitas vezes a gente não sabe nem porque está ansioso. Às vezes até sabe. É uma situação que a gente já passou no passado e que teve um contexto ruim, teve um resultado ruim, e a gente começa a ficar ansioso porque fica com medo de ter esse resultado que aconteceu ruim no passado que se repita no futuro. Mas muitas vezes a gente não sabe nem por que está ansioso. Então, é você colocando primeiro se visualizando nesse local calmo e tranquilo e seguro, depois dividindo a tela, colocando no lado esquerdo aquilo que te aflige e no lado direito aquilo que você faz para resolver o problema, você já começa a perceber que você consegue pensar sobre essa situação, mas se sentir bem, se sentindo bem. Então, isso dá autonomia para a pessoa, né? Ter mais clareza das decisões que precisa tomar, e faz com que ela se sinta mais calma, tranquila e segura. E isso vai fazendo com que ela, praticando esse exercício, vá construindo resiliência, né? Porque a pessoa começa a perceber, poxa, fiz para isso, deu certo, agora eu vou fazer para outra coisa. Então, isso faz com que a pessoa realmente tenha mais autonomia na vida e desenvolva é. resiliência para enfrentar as coisas que ela precisa enfrentar. Eu te falei nessa questão do surf, né, que tinha lá uma coisa legal, né, que ele utilizou como metáfora, e é realmente isso. Quando a gente está surfando, a gente não luta contra a energia da onda, a gente surfa a favor dela. E isso que a gente tem que aprender a fazer com as circunstâncias que a gente acredita que é ruim na nossa vida. Em vez de a gente se entregar nessa descarga de adrenalina que a ansiedade muitas vezes promove, a gente pode surfar com essa onda e fazer com que a gente consiga, inclusive, ter uma boa performance por causa dessa adrenalina que a gente está sentindo. Por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma palestra. Pô, é normal a pessoa se sentir um pouco mais nervosa, né? Ela tem que ter, né, uma boa fluência, tem que conseguir expressar tudo aquilo que ela quer dizer, e ela não sabe se ela vai conseguir isso até o momento que ela vai começar a palestrar. Então, é normal a pessoa sentir essa adrenalina, só que tem pessoas que se entregam a isso e começam a gaguejar, e aí vai tudo por água abaixo. Ou a pessoa pode utilizar essa adrenalina e começar a se visualizar falando bem, conseguindo explicar ponto a ponto aquilo que ela precisa explicar para as pessoas. Então,
depende muito do nosso contexto e de como a gente consegue se sentir em relação a esse tipo de desafio ou situação que gera estresse e ansiedade. Você conseguiu visualizar bem essa tela dividida, pensar em algo Então, ruim, algo bom para você? olha só que engraçado, você falou essa coisa do surf, na hora que você falou da prancha e do surf, eu vi você em cima da prancha. E a hora que você falou para mim, assim, seria muito, eu ia desprender muita energia para ficar em pé da prancha, porque eu não sei surfar. Então eu Sim, ia imaginar como que eu ia ficar em pé na prancha. Aí eu me imaginei naquelas pranchas de bodyboard, que é bodyboard. só Sim, segurar sim. e ficar Aham. deitadinha. E aí você falou, vai surfando e vai aproveitando a maré e a onda. A E energia aí da foi onda. tranquilo, foi tranquilo. Porque em pé acho que eu não conseguiria. Isso é muito legal, né? Porque tem pessoas que já me falaram que se imaginaram pegando onda de peito, né? Pegando jacaré. Então, não, independe É, de longboard, de pranchinha, de bodyboard, o que importa é que a pessoa consiga se visualizar entendendo que essa metáfora que ele utiliza da onda, como se fosse algo que vai acontecer na nossa vida em algum momento, em alguma circunstância desafiadora, que a gente possa surfar com isso que está acontecendo e não se entregar e sucumbir essas situações e ficar nervoso, agitado, porque não vai adiantar nada. Nessa essa questão da tela, né? Tem pessoas que visualizam também tela de computador, tem gente que vê tela de cinema, tem gente que vê tela de TV. O que que você visualizou? toda vez que pede para que eu faça algum exercício que tem que ter tela, uma vez eu fui no cinema e estava lotado. E eu tive que sentar na primeira cadeira. Meu, Caraca. péssimo, E né? Então, se assim, eu vejo a tela me comendo, gigante, assim, eu com a cabeça, eu não sei, eu fico com a cabeça assim, ó, olhando a tela, tipo, porque é ruim, né? E aí eu sempre vejo do mesmo jeito. pô, mas pelo menos assim, você já tem essa prática, né? Já sabe como utilizar, então é ótimo, porque você é uma pessoa, inclusive, experiente na relação da auto-hipnose. Você conseguiu fazer com que a tela tivesse realmente esse lado esquerdo do lado da aflição e o direito do lado da solução? Então, e aí acho que um pouco disso de prática, quando você pede para mim enxergar do lado esquerdo, que é o problema, eu já distancio ela. E Sim, aí eu trago mais para mim a tela da solução e vou sim. afastando a tela do problema. Então É parece uma como se excelente fosse meio estratégia também. 3D. É uma excelente estratégia. É uma excelente estratégia. É E a porque sua a gente faz isso sensação. com os pacientes, né? Então acho que é uma, como fala, é hipnose, é uma auto-hipnose, então você acaba pregando umas coisinhas. Então, e é uma coisa assim que é interessante porque esse é um roteiro, né, de certa forma genérico. Por exemplo, né, eu te perguntei até em relação à praia, porque, poxa, eu não posso pedir para uma pessoa se visualizar surfando se Sim, ela quase morreu no mar, e ela tem é. água, então é importante que, né, a pessoa tenha essa sagacidade, né, de não colocar a Sim, pessoa, sim. né, dando uma sugestão aversiva para ela. E você conseguiu perceber uma sensação realmente de conforto no corpo, de calma e tranquilidade com essas sugestões que foram sendo dadas? É um Sim. roteiro até rápido, assim, dura, sei lá, uns 9 minutos, acho que não dura nem 10 minutos. É, E para mim foi uma meia hora a gente tem essa distorção temporal, né? de tempo. É. Pô, muito legal. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar para vocês em relação ao método que ele utiliza, né? Principalmente dentro do aplicativo dele, do Have App, é que ele primeiro explica para a pessoa aquilo que ela vai fazer através da auto-hipnose, porque aí realmente é só uma gravação dele. Até tem alguns roteiros, algumas aplicações em que tem uma interação. Ele vai te perguntando: você conseguiu sentir a sua mão flutuar? Aí a pessoa, não. Aí, então, beleza. Então, ajude a sua mão a subir e deixe que ela flutue com a sua ajuda. Porque tem pessoas que também realmente não têm essa sensação, né, ideomotora de leveza na mão. Então ele pede para que simplesmente a pessoa se imagine ou realmente deixe a mão flutuar com o próprio desejo, fazendo com que ela fique para o alto. E ela se mantenha para cima durante esse processo de auto-hipnose. Outra coisa também que ele sempre fala comigo é que nunca conduzir a pessoa para o não, sempre focar naquilo que ela quer e nunca naquilo que ela não quer, né? Então, isso é algo que Uhum. é realmente muito importante. Se a pessoa está sentindo a dor, né? Falar, agora você não pense na dor, não sinta a dor, que é impossível, a pessoa vai sentir, mas pense na dor como se estivesse sendo filtrada nesse momento, como se esse desconforto fosse desaparecendo. Então, outra coisa também, nos roteiros que ele utiliza para combate ao alcoolismo e ao tabagismo. Você não vai falar para a pessoa se imaginar
não querendo beber ou não querendo fumar, mas se visualizando sendo a pessoa que já consegue não beber mais e nem fumar mais. Então, sempre fazer com que a pessoa busque o que ela almeja e não aquilo que ela está lutando, porque senão você vai acabar, É, infelizmente, reforçando que ela não pense mais naquilo que ela não gostaria de pensar. É aquela coisa óbvia que todo mundo fala, não pense no elefante roxo. Aí, na hora de natural. falar isso, a gente começa a pensar no elefante roxo, só porque a gente falou, então não tem como não pensar. Então, é sempre isso que ele fala, né? Ter essa pequena introdução a esses três passos do girar dos olhos, fechar os olhos, inspirar, expirar, imaginar o corpo flutuar, mão para cima, e aí vai o processo. Aí vocês podem fazer o processo, inclusive, que vocês já fazem, né? Enfim, os roteiros que vocês já têm. Depois, fazer com que o inverso aconteça. No 3 a pessoa já se prepara para sair do estado hipnótico. No 2 ela vai girar os olhos para cima com os olhos fechados. Aí depois, no um ela abre os olhos e relaxa. E, enfim, desce a mão que estava para o alto, faz um punho, né? Cerra o punho, solta. E esse é o fim do exercício. E aí depois É que eu... nessa hora de fechar o punho, eu senti que eu não sentia a minha mão, a extremidade. Então eu fiquei buscando onde estava meu punho, porque o braço estava aqui, mas tipo, e eu acho que é meio, para mim, assim, sempre voltar é um pouco mais lento. Parece que eu demoro um pouco mais, assim. Eu Não sei se é reparei, sensação. eu reparei quando eu falei, pode abrir os olhos, aí você ainda ficou ainda um tempão ainda de olho fechado. É, Aí eu fui falando, né? Tipo, essas sugestões pós-hipnose que também tem no roteiro dele, e aí depois você foi despertando, e aí você abriu os olhos de fato, e aí saiu do estado hipnótico. e estou super bem. Pô, que bom, e é legal, pô, obrigado por você ter sido voluntária hoje, vou botar lá no YouTube para as pessoas que não puderam assistir, e eu vou mandar também para vocês esse roteiro, para caso vocês queiram utilizar aí com Legal, seus pacientes, vocês colocam em prática aí, e depois me fala lá no grupo se vocês gostaram, como é que foi. legal. Eu que agradeço, foi ótimo. Beleza? Então, valeu, pessoal que compareceu aí. Eu vi que a outra Pri está dirigindo, É. vendo a gente aqui, o Carlos, Rafa, Trânsito de São Paulo. galera, galera que compareceu, obrigado e até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite.